A cada dia que passa, mais se fala e mais se sabe sobre a Covid-19. Nessa altura, a crise já não é uma coisa do futuro, mas uma parte importante do nosso presente. Hoje, temos muitos dados e esses dados revertem muitas notícias. Mas em tempos de fake news, digamos que vale a pena irmos atrás das fontes primárias. Vamos menos de opinião e mais de ciências. Quem vai nos emprestar seu conhecimento faz parte de um grupo que está na linha de frente dessa crise. A convidada é a médica infectologista Renata Guise. Oi Renata, tudo bom? Como você tá? Tudo ótimo. Então, meu nome é Renata Guise, eu sou médica infectologista, trabalho no hospital público, trabalho no hospital particular, tenho meu consultório e nesse momento, lido diretamente com pacientes com coronavírus. Então, tenho uma experiência com essa população aí que está infectada. Bom, eu vou começar com a primeira pergunta. Ela é sempre uma pergunta mais direta, tá? A pergunta é a seguinte: o que é um vírus? Certo. Começar do começo, né? Então, os vírus, eles são seres muito simples, compostos apenas por um envoltório de proteína e dentro dessa membrana externa de proteína, um material genético, que pode ser tanto RNA ou DNA. Os vírus são estruturas que só podem se multiplicar dentro de células ou de humanos, ou de animais, ou de plantas. Eles não conseguem manter o metabolismo, se multiplicar fora de células. Então, eles precisam de um hospedeiro para fazer o seu ciclo de vida. Entendi. Então, é correto dizer que vírus não é uma forma de vida propriamente dita. Existe uma super discussão, né? O vírus são seres vivos ou não, né? Existem vertentes aí que advogam que são, outras que não, mas de forma geral, o que mais se aceita é que não são seres vivos porque eles não possuem metabolismo próprio e nem conseguem se replicar sozinhos se não infectarem uma célula de algum hospedeiro. Entendi. Então, o vírus, ele é um organismo parasitário menor do que uma célula, menos complexo que uma célula, que ele entra em contato com outros organismos para sobreviver e acaba, às vezes, destruindo a vida dos organismos, é isso? Ele usa de todo o maquinário da célula, né, para se reproduzir, para manter o seu metabolismo e conseguir fazer a sua disseminação. Então, o que é particular entre o coronavírus com relação a outros vírus? Por exemplo, por que ele é tão eficiente em se espalhar? Por que se espalha tão rápido? Antes de responder essa pergunta especificamente, só para dar uma contextualizada, né? É uma família de vírus, né? E eles já são conhecidos desde 1960. No caso dos coronavírus, existem umas espículas, que são também proteínas, que essas espículas são o que se ligam às células do hospedeiro, né, do ser humano, e fazem com que o vírus entre nas células. O que parece ser peculiar neste novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, é realmente essa capacidade de transmissibilidade. E acredita-se que ele tem essa capacidade de alta transmissibilidade por conta dessas espículas que ele possui. Elas têm uma afinidade muito grande, então eles conseguem se ligar muito facilmente a esses receptores das nossas células do trato respiratório e infectar essas células. Um baixo inóculo dele, uma baixa quantidade de vírus, acaba conseguindo causar a doença porque ele se liga muito bem a esses receptores dessas células que a gente tem no trato respiratório. Então, de fato, o vírus hoje é aquele que parece uma mamona, com os espetos saindo. Isso. A bola é um envoltório proteico. Aquelas espículas, né? São essas espículas proteicas que são aquilo que liga na célula do hospedeiro, né? E dentro dessa bola de proteína tem o material genético que é a fita de RNA. Ele de fato é esse formato, e esse formato que é possivelmente o causador
do contágio acelerado das pessoas, porque ele é bom para aderir ao aparelho respiratório, é isso? Isso. E uma outra coisa também, né, que a gente tem ficado mais claro agora, é que pessoas assintomáticas, mas que possivelmente sejam portadores do vírus, então não necessariamente a pessoa que se infecta pelo vírus desenvolve a doença. Às vezes a pessoa pode se infectar pelo vírus e não ter nenhum tipo de sintoma, mas essa pessoa está como uma portadora do vírus. Ela pode transmitir. Então isso também é um fator que faz com que a doença tenha uma alta transmissibilidade, porque a pessoa não sabe que está infectada, mas pode estar transmitindo e perpetuando a infecção. Nossa, bom, vamos agora para a próxima pergunta. Essa é mais bate-bola, jogo rápido, assim. Mito ou verdade? O corona é mais fraco durante o calor? É verdade. Em altas temperaturas, o coronavírus ele não sobrevive bem. E sabe-se que acima de 30 graus ele sobrevive pior. Então, tanto climas quentes quanto climas úmidos não são favoráveis à sobrevivência do vírus. Existe alguma medicação que seja eficiente contra o coronavírus? Ou as pessoas ainda estão sendo tratadas com tratamentos mais tradicionais ortodoxos? Existem uma série de medicações que estão ainda em estudo, né? Já existem medicações que estão sendo usadas, como, por exemplo, a hidroxicloroquina, a cloroquina, que são medicações que não foram criadas para esse coronavírus. A gente já usava essa medicação anteriormente para outras doenças, como, por exemplo, malária. E aí viram que essa droga, que já era conhecida e que já era usada para outras coisas, outras finalidades, possuía atividade in vitro contra o vírus. Né? Possuir atividade in vitro é muito diferente do que possuir atividade in vivo, né? E aí começaram-se a fazer estudos em humanos, né? Para a gente conseguir afirmar que uma medicação ela é segura e efetiva contra uma doença, você precisa de tempo, né? Estudos que levam bastante tempo e com um número de pessoas envolvidas muito grande. Então a gente ainda não consegue dizer que droga tal é segura e eficaz em diminuir mortalidade, em encurtar tempo de doença pelo coronavírus. O que a gente tem são drogas ainda usadas experimentalmente. A cloroquina ela é apenas uma das drogas que possivelmente pode vir a ser um tratamento razoável para a doença. É exatamente isso. Aí, além da cloroquina, existem outras drogas sendo usadas, né? Porque, assim, é muito mais fácil você pegar uma droga que você já conhece, que você já usou para alguma outra doença e ver se ela funciona para esse vírus, do que você inventar uma nova droga para esse vírus, entendeu? Não deixa de ser uma tentativa e erro, mas tudo baseado numa plausibilidade biológica, né? De conhecimento de mecanismo de ação dessas drogas. Porque as drogas que estão sendo estudadas são drogas já conhecidas ou já estudadas anteriormente para outras doenças, né? E aí, por que a gente pega essas drogas que já são conhecidas e não desenvolve uma nova droga do zero? Porque você já conhece o mecanismo de ação, você já conhece o perfil de toxicidade, você já conhece o perfil de segurança dessas drogas. Diferente do que você pegar do zero e começar a desenvolver uma droga nova. Que aí isso demoraria muito mais tempo. E agora tudo que a gente não tem é tempo. Então a gente precisa tentar achar uma droga o mais rápido possível, que seja segura antes de tudo. A segurança é o principal ponto, e efetiva. Ainda é a forma mais adequada de lidar com a doença é procurar ficar em quarentena. No momento que a gente está de plena expansão do número de casos aqui no Brasil, né, em São Paulo principalmente, ainda é recomendado o isolamento social, né, vulgo quarentena. Mesmo porque acredita-se que o vírus conseguiu chegar no humano através do morcego, mas existe a transmissão pessoa a pessoa, né? E o principal mecanismo de transmissão do vírus não é através do morcego para gente, é de uma pessoa para outra pessoa. Por isso que a principal medida é o isolamento social, né?
Então, se as pessoas param de circular, o vírus para de circular. E com relação à vacina? A previsão é de 1 ano, assim, para ter uma vacina, né? Isso não tem como ser antes de 1 ano de que tudo começou, né? Então, provável que no início do ano que vem, até talvez no máximo lá para o meio do ano que vem, a gente tenha uma vacina. Mas antes disso, para esse ano, muito pouco provável que a gente consiga desenvolver uma vacina, porque é aquilo que eu disse, qualquer coisa que vai ser desenvolvida, medicação, vacina para uso comercial, precisa ser testado, porque a segurança é a principal característica que esse tipo de intervenção tem que ter, né? Bom, agora ônus e bônus. Esse é um desafio que a gente tem, né, nesse quadro, que não é um quadro fácil de você achar o lado positivo de nada, né, porque a gente está falando de coronavírus. Qual que é o pior e qual que é o melhor que a gente pode tirar do que está acontecendo? Eu acho que o pior é óbvio, né? Acho que não precisa nem falar, acho que todo mundo está sentindo na pele, né? Em relação ao que a gente pode tirar de bom, eu acho que as pessoas vão ter uma nova educação, assim, em saúde, né? De entender a importância da higienização das mãos, talvez vão ter um pouco mais essa cultura de usar o álcool gel. Então a gente também tem um momento meio que criativo, assim, de buscar soluções para a gente continuar se comunicando, para a gente continuar gerando renda, conteúdo, trabalho, né? O mundo continuar girando de uma forma diferente do que a gente vinha fazendo. E o que eu espero mesmo é que as pessoas repensem a forma como a gente está tratando o mundo, porque do meu ponto de vista, né, agora é um ponto de vista não falando como médica, né, falando como pessoa, é uma resposta do mundo a tudo o que a gente vem fazendo, né, com os ecossistemas, como a gente vem tratando tudo isso, como as pessoas tratam umas às outras. Então, eu acho que uma parcela das pessoas vai ter essa reflexão e talvez se comporte de uma forma diferente, com um outro comprometimento, com uma outra postura. Acho que uma outra parte vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito, mas é assim mesmo, né? Assim, para encerrar, o que você acha que é importante reforçar? Qual é o recado que você daria para as pessoas sobre esse tema? Eu acho que a gente está num momento, assim, que todo mundo achou no início, né, que 14 dias, a quarentena 14 dias acabou. E aí, de forma geral, as pessoas respeitaram esses 14 dias iniciais. E aí, de 1, 2 semanas para cá, o que a gente tem reparado é que meio que acabou a paciência. As pessoas estão saindo na rua e estão seguindo a vida, né? O que eu tenho para dizer é que, infelizmente, gente, ainda não acabou. A gente está em plena ascensão de número de casos, os hospitais estão cheios, a gente vê gente morrendo todos os dias, isso não é legal. E eu acho que se as pessoas vissem o que a gente vê, elas entenderiam e não fariam isso. Então, fiquem em casa. Eu sei que é difícil, eu sei que é desesperador, eu sei que chega uma hora que enche o saco e dá vontade de falar, não quero nem saber, vou sair mesmo. Mas não é brincadeira, a gente ainda não tá num momento que permite isso, esse tipo de comportamento. Então, eu queria pedir que as pessoas tivessem um pouco de paciência e entendessem que é um momento ainda de reclusão e que a atitude de cada um reflete no todo. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, deixa um comentário. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. As dúvidas vão ser material para próximos vídeos. Então, qualquer coisa que você perguntar pode acabar entrando, então é legal mesmo tentar participar. Muito obrigado para você, doutora Renata. E é isso, galera. Um grande abraço e tchau, tchau.